A paz do Senhor, meus amados. É com muita alegria e satisfação que estou aqui mais uma vez. Há quanto tempo, né? Quanto tempo faz que a gente não se vê? Quanto tempo faz que eu não gravo uma mensagem da parte de Deus? Não quer dizer que o Senhor não tem falado comigo. Não quer dizer que o Senhor não tem conduzido a minha vida. Apenas quer dizer que todas as coisas têm o seu tempo determinado. E neste momento, eu estou aqui gravando essa mensagem, até num lugar um pouco improvisado, não estava preparado, mas o Senhor está preparado para falar com você. Essa mensagem tocou muito ao meu coração. Atualmente eu estou lendo o livro de Marcos. Estou quase concluindo a leitura da Bíblia, para a glória de Deus. E aí uma mensagem tocou profundamente ao meu coração. Só de pensar já me traz uma sensação de o Senhor falou comigo. E isso é muito bom. A mensagem encontra-se no livro de Marcos, no capítulo 9 e no versículo 14 diz assim. Espero que Deus fale com você também. Porque essa mensagem falou para mim de esperança. Essa mensagem falou comigo a respeito de fé, de renovo. E é exatamente isso que nós precisamos ter dia após dia. É fé. É sermos renovados dia após dia. Independente das circunstâncias. Independente das provações. Independente do que dizem, falam ao seu e ao meu respeito. O Senhor requer de nós que tenhamos fé. Que possamos nos renovar nele. Que o fogo possa arder dentro do nosso coração. A cada momento. E no versículo 14 do livro de Marcos, no capítulo 9, diz assim. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Então os discípulos tinham se dividido, uma parte tinha ficado com Jesus, outra parte estava em outra região. E Jesus, ao se aproximar com os outros discípulos, percebeu essa multidão. E aí perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Então, um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. O relato desse pai tocou muito ao meu coração, porque quem me conhece sabe as lutas que tenho travado, que a minha família tem travado. Claro que não chega ao extremo, mas remete muito ao que temos passado. E aí, muitas das vezes a gente recorre a diversas pessoas. A gente recorre a diversas situações. A gente recorre aos discípulos e a gente esquece de recorrer ao Mestre. A gente acredita em tantas coisas. A gente busca soluções de todos os lados. Soluções humanas. Nós confiamos em homens.
nós confiamos em instituições. Mas o que Deus tocou no meu coração é que existem situações em que nós só podemos confiar em Deus. Não quer dizer que nós nunca iremos confiar nas instituições, nos homens, não iremos recorrer aos médicos, aos doutores. Não. Mas existem situações que eles não conseguem resolver. E aí é quando entra em ação a necessidade de nós exercitarmos a nossa fé, a nossa busca. E o que o Senhor tocou no meu coração é: filho, e busca mais. E é exatamente isso que eu estou tentando falar para você. Porque quando a situação está complicada, está difícil, quando estamos num deserto, nós pensamos em várias coisas, em várias pessoas e em várias instituições. Mas nós não buscamos e não tentamos encontrar o Mestre como deveria. Sabe, verdadeiramente descer à casa do oleiro. E o relato desse pai me transportou para a dor que ele estava sentindo, para a angústia, o sofrimento, a necessidade, o desespero, a impotência. E a gente chega e não encontra a resposta. E a gente chega e não tem solução. É difícil. Que seja feita a vontade de Deus em todo o tempo. Mas é difícil. Às vezes Deus requer algo de nós. E é exatamente essa necessidade de buscá-lo para entender o que Ele requer de nós. E aí Jesus respondeu a este homem e disse o seguinte: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Veja que imediatamente depois da situação, depois dele ouvir o relato do pai, depois dele ver toda a situação, Jesus exortou toda aquela geração. O que será que Jesus diria para mim? O que será que Jesus diria para você no meio da sua tribulação, no meio da sua angústia? Será que Ele iria ver em nós incredulidade? Será que Ele iria ver em nós desespero, falta de fé, falta de esperança? Ou Ele iria ver em nós uma fé inabalável, uma confiança genuína no que Ele pode fazer nas nossas vidas? E Ele continua: até quando terei que suportá-los? Traga-me um menino. Glória a Deus. Veja que Jesus ia agir, mas antes Ele exortou os seus discípulos. Ele exortou porque Ele precisava mostrar que o problema que foi apresentado aos seus discípulos era uma questão de fé, era uma questão que dependia, que estava na zona de influência dos seus discípulos. E por isso que Ele exortou. E os discípulos ficaram sem entender, mas levaram o menino. Então eles os trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca.
Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu: desde a infância. Respondeu ele: muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Só quem convive sabe a dificuldade. Quantas provações, quanto medo existe para um pai e uma mãe de um filho atípico, de um filho especial. São muitos medos, são muitos livramentos. E o mundo e as pessoas não conseguem compreender. São riscos que a gente às vezes não consegue compreender e não consegue entender. Mas a gente confia, a gente crê. Como é que não aconteceu nada de errado? Como é que ele não se machucou? Como é que ele não pegou uma enfermidade maior? Se ele faz isso, faz aquilo, e a gente fica tentando compreender, uma angústia muito grande. Mas Jesus entrou na vida deste menino, entrou na vida dessa família. E por isso que essa mensagem tocou tanto ao meu coração. Porque dia após dia eu tenho convidado Jesus para entrar na vida do meu filho, para fazer parte da minha família. Dia após dia eu convido o Senhor. E você também deve fazer isso. Porque se estamos de pé, é graças à presença dEle. Se estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. Cada livramento, cada oportunidade, cada desenvolvimento. Mas iremos clamar. Eu não irei perder a minha esperança e a minha fé de que o meu filho vai falar. Eu não irei perder a minha fé e a esperança de que meu filho vai se desenvolver e vai ser uma pessoa normal. Que ele vai conseguir ter tudo que uma pessoa normal tem e merece ter. Porque Deus está agindo na vida dele. Jesus já chamou o meu menino. E eu não sei qual a sua dificuldade, mas convide Jesus para que ele se faça presente, para que ele haja na sua vida. E creia, tenha fé. Não espere que aconteça para que você creia, porque se acontecer e você crê depois que aconteceu, isso não é fé. Isso é constatação, é lógica. E aí o pai continua: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Oh, Jesus, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu entendo perfeitamente o que esse pai fala. Eu entendo porque essas têm sido as minhas orações. E aí Jesus responde: se podes.
Jesus interrogou ele: se podes? Como assim? Eu sou o Deus das causas impossíveis. Eu sou o Deus que faz milagre. Eu sou o Deus que não mudou e nunca irá mudar. Eu continuo o mesmo. Se podes? Esqueceste do que eu fiz? Se podes? Esqueceste como e de onde eu te resgatei? Se podes? Esquecesses das vidas que eu já transformei e dos milagres que eu já realizei? Questiona o Senhor a todos nós. Se podes? Pergunta ao Senhor. Qual é a tua dúvida? Jesus viu nesse pai uma falta de fé, de credulidade, por isso que imediatamente, quando ele ouviu o relato do pai, o pai nem precisou falar, ele falou: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Ele ouviu, ele já entendeu o que estava acontecendo, não só com os discípulos, mas com o pai daquele menino. E eu me senti profundamente tocado. E eu me senti profundamente impactado. Se podes? Porque duvida? Se podes? Aleluia. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. O segredo está em crer. O segredo está em confiar, acreditar. O segredo não está no homem, o segredo não está nas circunstâncias, o segredo não está nos instrumentos, o segredo não está na atmosfera do governo, no tempo, não. O segredo está em mim e em você. Internamente, precisamos exercitar a nossa fé, a nossa confiança no que Deus pode fazer, porque senão Ele vai nos perguntar: se podes? Vou repetir, tudo. Ele não falou algumas coisas, Ele falou tudo. Ele não falou se o governo A, o doutor B, ou a terapia Y, ou o emprego X. Não, ele falou tudo é possível. Ele não condicionou, ele falou tudo é possível. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Jesus vive. Ele ressuscitou. Jesus vive, Ele ressuscitou. E Ele está cuidando de nós, dia após dia, em todas as circunstâncias. Se podes? Pergunta Jesus. E depois Ele afirma: tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou. O pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Louvado seja o nome do Senhor. E essa tem sido exatamente a minha fase. E foi isso que tocou muito no meu coração.
Qual a condicional que você está colocando, Jesus? Qual a limitação que você está colocando, Jesus? Se existe alguma limitação, se existe alguma condicional, peça ajuda para que Ele tire. Porque tudo vem dEle, tudo é para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação é para Ele, é por Ele. Então, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. Glória a Deus! O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Veja como são as pessoas. Mas Jesus tomou-o pela mão e levantou, e ele ficou em pé. Aleluia! Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essas espécies só saem pela oração e o jejum. Oração e jejum. Está fraco? Oração e jejum. Está incrédulo? Oração e jejum. Não consegue vencer o gigante, não consegue expulsar os demônios da sua mente, não consegue fazer o que precisa fazer, oração e jejum. Nenhum mal prevalecerá sobre a tua vida. E eu continuo em busca do meu milagre. O meu milagre vai chegar. Não sei se é daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, mas o meu milagre vai chegar. E o seu? Não perca a sua fé. Não perca a confiança nesta palavra. Não perca a fé em Deus e na sua palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu amo o Senhor. E eu sei que você ama o Senhor. E tudo é possível àqueles que creem. Amém? Eu agradeço essa rica e preciosa oportunidade. Espero poder gravar mais vezes de uma forma mais organizada, mas que em todo tempo é feita a vontade de Deus. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, compartilha com os teus amigos, compartilha com os teus familiares, para que o reino de Deus cresça e que nós venhamos a diminuir, que a sua palavra seja propagada no meio das multidões. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.